Sugestão Whey por apenas R$50. Não deixe de vir conhecer nosso restaurante ou peça sua teleentrega. O Whey Restaurante, localizado na Rua do Aeroporto, com estacionamento próprio, área de lazer e muito mais. Venha conferir. WhatsApp 99930-3668. Rádio Kairos, 106,5 FM, 24 horas no ar, 100% gospel, localizada em Uruguaiana, Rio Grande do Sul, na rua 7 de setembro, 2323, pertencente à Igreja Assembleia de Deus, pastor-presidente, pastor Argemiro Rodrigues da Silva. Você sabia que 89% das pessoas ouvem rádio todos os dias? Então não fique para trás. Anuncie na Kairos 106.5 FM, a rádio gospel mais ouvida da fronteira. Temos os planos que cabem no seu orçamento. Entre em contato que vamos até você. 55-3402-3303. Seja um aluno da Escola Bíblica Dominical, todos os domingos às 9h30, no Templo Sede da Assembleia de Deus de Uruguaiana, Rua Doutor Maia, 3268. Venha participar de um de nossos cultos de domingo. Início às 19 horas, na Igreja Sede da Assembleia de Deus, na Congregação do Bairro Áreas Verdes e na Congregação Cabo Luiz Quevedo. Venha receber uma palavra de Deus ao seu coração. A sua programação está de volta. 106,5. Kairos FM. A partir de agora, você ouve na Rádio Kairos 106.5 FM o programa Psicologia em Foco, com a psicóloga e psicanalista Elisandra Vieira.
Bom dia, pessoal, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia ao pessoal que nos ouve, nos assiste, cada um, por uma rede social. Graça e paz do Senhor Jesus. E hoje mais um sábado aqui na Rádio Kairos, um sábado de sol, um sábado bonito, não é, mais quente. Estamos aqui para mais um programa Psicologia em Foco. E hoje, finalizando o mês de maio, o último sábado do mês de maio, onde eu estive conversando, onde falamos durante esse mês sobre assuntos relacionados à maternidade, à mulher enquanto mãe, seus desafios. Hoje estaremos aqui recebendo uma entrevistada, uma mãezinha, como eu falo, e o assunto hoje que nós estaremos tratando é mãe de primeira viagem. O que muda na vida dessa mulher? Quais são as mudanças que vêm para uma mãe de primeira viagem? Então ela vai estar conversando conosco, vai estar trazendo a sua experiência, enquanto essa mãe aí que está se experienciando, na maternidade. O bebê já está com alguns meses, mas esse é o primeiro filho, então ela vai estar compartilhando conosco. Hoje eu vou estar recebendo a Ana Rodrigues, diretamente do Paraná. Ela vai estar conversando um pouco e trazendo essa experiência para nós. Mas antes da gente começar exatamente esse papo, sobre maternidade e o que muda e desafios dessa nova jornada na vida da mulher, a gente vai estar ouvindo um louvor, para elevar os nossos pensamentos ao Senhor, para adorá-lo, engrandecê-lo, porque é isso que a gente precisa fazer todos os dias da nossa vida. Gratidão a todo tempo, porque Ele é bom sempre, Ele é, Ele foi, Ele é e sempre será. Então vamos ouvir um louvor e a gente volta já já com a nossa entrevistada. Para sempre, ó Senhor, que nos guarda e nos cura. Quem chora colhe fé, quem planta em meio à dor, corre o risco de gerar os lindos sonhos do Senhor. Quem luta em meio à perda, quem sorri por mais difícil que esteja, está se preparando para uma grande colheita. Deus está lhe ensinando e lhe fortalecendo, por mais que você não esteja entendendo, o seu milagre está acontecendo. Depois disso, tem novidade de Deus pra você. Isso aconteceu comigo, eu posso dizer. O meu deserto está florescendo e o seu também. Estou sonhando, estou cantando, estou sorrindo, comemorando, estou sentindo o coração pulsando. O meu milagre já chegou. Estou mais forte, mais resistente. A pedra ensina, a gente aprende.
está ferido, levanta essa cabeça, porque Deus está vindo em seu socorro. Aleluia. Aleluia. Em meio ao campo de batalha está soldado escolhido para contra o mal lutar, obedecendo a voz do próprio general. Não recua, não se entrega, luta contra o mal, lutando contra o inimigo pra vencer. Alguém covardemente acertou você e o feriu. Aguenta firme, suporta mais um pouco. O Senhor está enviando o seu socorro. Não vai terminar assim, não vai acabar agora. Você pode estar ferido, mas não é o fim da história. Eu sei que suas forças estão se esgotando, a pulsação, respiração estão quase parando, mas não é o fim. Ele vem aí, Jesus vem aí. Ele vem montado em um cavalo branco. Ele vem cercado por seus anjos. Ele vem desfazendo toda a obra do inimigo para resgatar o soldado ferido. Ele vem montado em um cavalo branco. Ele vem cercado por seus anjos. Ele vem desfazendo toda a obra do inimigo para resgatar o soldado ferido. Ele mesmo veio e está lutando contra o inimigo para resgatar o soldado ferido. Onipotente, onipresente, cavaleiro do universo, nunca perdeu a peleja. Ele mesmo veio. Aleluia. E ele vem. Aguenta firme, suporta mais um pouco. O Senhor está enviando o seu socorro. Não vai terminar assim, não vai acabar agora. Você pode estar ferido, mas não é o fim da história. Eu sei que suas forças estão se esgotando, a pulsação, respiração estão quase parando, mas não é o fim. Ele vem aí, Jesus vem aí. Ele vem, ele vem cercado por seus anjos. Ele vem resgatando toda a obra do inimigo para resgatar o soldado ferido. Ele vem montado em um cavalo branco. Ele, meu Deus, cercado por seus, aleluia, desfazendo toda a obra do inimigo para resgatar o soldado ferido.
E retornamos aqui, pessoal, né? A gente demorou um pouco mais, a gente estava organizando aqui a nossa tecnologia para poder estar transmitindo a entrevista com a Ana, tá bom? Mas estamos de volta e vamos conversar então com a Ana, que já está na espera aqui conosco, para trazer um pouco, né, da sua experiência. E deixa eu ver aqui com o meu assistente, se eu já posso começar conversando com ela, tudo bem aí? Então, bom dia, Ana, tudo bem contigo? Seja bem-vinda à Rádio Kairós. Bom dia, Elisandra, tudo bem? Obrigada. Muito bom recebê-la, Ana, aqui conosco. Tenho certeza que o relato da tua experiência vai edificar muitas mães e vai ajudar muitas mãezinhas aí que talvez ainda não estejam com o seu presente no colo, não é? Mas já estão aí gestando, então eu tenho certeza que vai ser de grande edificação, né? A Ana, ela mora na cidade de Ponta Grossa, no Paraná, e eu já conheço a Ana já há algum tempo. E acompanhei a sua história, toda essa preparação, toda a aspiração pela maternidade, não é? E hoje ela já está com o seu príncipe, né? Quantos meses que ele está, Ana? 4 meses e meio. 4 meses e meio. Ana, hoje, né, nós estamos finalizando com o último sábado, né, do mês de maio, onde todo mês a gente esteve falando no programa sobre assuntos relacionados à maternidade, não é? Assuntos para as mães. E a gente, né, sempre traz durante o mês 1 ou 2 entrevistas, né? 2 sábados que a gente promove uma entrevista, né, relacionado sempre aos temas que a gente vem abordando. E a gente já falou sobre maternagem, sobre maternidade, sobre os desafios na pandemia, né, de ser mãe. E hoje o assunto contigo é mãe de primeira viagem. O que isso muda, né? Porque a gente sabe que a mãe, a mulher, né, ela deseja, aspira a ser mãe, daí ela vem enquanto esposa e todos os outros papéis que ela desempenha, de repente, não é, vem a maternidade. E aí, como que é exatamente essa situação? Porque a gente sabe que muda muito, não é, o universo, o mundo dessa mulher. Antes esposa, mulher, profissional, e aí agora trazendo mais esse papel de mãe. Então eu queria que tu, né, te apresentasse inicialmente, falasse um pouquinho aí da Ana brevemente e já continuasse nos respondendo na tua visão, na tua experiência, como que foi isso e como que é. Primeiramente eu quero começar agradecendo pelo convite, né? Fiquei muito feliz e honrada por receber esse convite, poder compartilhar um pouco da minha experiência, né, como mãe de primeira viagem com outras mulheres e talvez acrescentar alguma coisa do que eu venho aprendendo nesses 4 meses e meio e até, né, da gestação até agora. Então eu tenho 29 anos, sou formada em engenharia civil, tenho mestrado e por muito tempo eu aspirei essa vontade de ser mãe, né? E sempre tinha alguma coisa que eu queria conquistar antes da maternidade, porque realmente não é muito fácil conseguir equilibrar a maternidade com outras funções. E hoje eu vejo que essa espera foi muito boa, muito bem pensada, porque realmente a maternidade demanda muito da gente. Então, respondendo a sua pergunta, Lisandra, ali, como que é equilibrar esses pratinhos entre o casamento, a mulher e a maternidade, eu posso dizer que é bem desafiador, mas também é muito gratificante, sabe? É aquela coisa assim que você tem que se priorizar, não adianta. A gente sabe, né, que a gente como mãe, a gente pensa muito no bebê, muito nos cuidados ali que a gente tem que ter com aquele novo ser tão pequenininho, indefeso. Mas é de grande importância também a gente sempre lembrar do nosso lado mulher, do nosso lado esposa. E é isso que vai trazer esse equilíbrio e o bem-estar para a mulher, para que ela possa se doar para aquele bebê, né? Eu acredito nisso, não sei, né? Mas é um trabalho diário.
diário, porque não é fácil mesmo. A maternidade, ela exige muito da gente, principalmente nesse comecinho ali, que o bebê depende 100% de você, né? E é muito exaustivo, assim, é muita coisa para se fazer, né? Parece que não, mas cuidar de um bebê é muito exaustivo, porque ao mesmo tempo que você tem que estar ali totalmente disponível para ele, né? Ele precisa de você. Você também tem a casa, você tem o marido, você tem, né, as suas necessidades básicas, que às vezes você acaba se esquecendo. Então, temos que focar muito nisso, sempre estar pensando que primeiro, né, como dizem no avião, quando você está viajando, primeiro você coloca a máscara de oxigênio em você, para depois você poder auxiliar as outras pessoas, né? Porque se você não estiver bem, como que você vai ajudar as outras pessoas? Então, eu acredito muito nisso, né? Não sei se respondi a tua pergunta. Ah, sem dúvida, Ana, sem dúvida. E que bom, é muito oportuno essa tua fala, porque é exatamente isso, não é? A importância da mãe estar bem. Claro que a gente sabe, e muitas vezes eu já ouvi, né, até de pacientes, assim, mas como é que eu vou dar conta, como que eu vou lembrar de mim se eu não consigo ter tempo para isso? Porque tem, como tu disseste, tem todas as tarefas que tu já tinhas antes, né, a casa, o esposo, o trabalho, e ainda é acrescentado pelo papel de mãe, que é cuidar realmente, né, de um serzinho ali totalmente indefeso, porque o ser humano é nós somos os únicos, né, que a gente demora bastante tempo para ter a nossa independência, né? Todos os outros animais, os irracionais, eles rapidamente já se tornam adultos em pouco tempo, não é? E o ser humano não, a gente é dependente da nossa mãe ou de um adulto por muito tempo, não é? E então realmente a mãe precisa demandar mais esse cuidado, né? E realmente com muita propriedade, porque é um bebê, é indefeso, tem uma série de coisas que a mãe precisa estar sempre atenta, não é? E levar toda a sua vida em todos os outros aspectos. E só que se a mãe não achar uma maneira, não organizar de alguma forma um tempo para se recarregar e para ter um cuidado consigo mesma, ela não vai conseguir cuidar desse bebê, desse filho, como deveria, né, Ana? Porque mesmo que não seja tudo como era antes, com todo aquele tempo, mas eu costumo dizer que as mães, elas conseguem fazer prodígios, né? Porque se antes elas demoravam um tempo para tomar banho, para se arrumar, depois de serem mães, a mulher passa a conseguir fazer as mesmas coisas num tempo recorde. Não sei se isso acontece contigo, não sei se é verdade. Isso que você tá falando. Realmente, assim, sabe, nos primeiros dias, lógico, assim, a mudança é muito radical, né, da gestação para o início ali no puerpério, e você ainda tá entendendo a nova rotina que você vai ter que criar e tal, né. Então, nos primeiros dias, para mim, foi bem desafiador. Eu ainda não conseguia focar, mas graças a Deus eu tive uma rede de apoio ali nos primeiros 15, 20 dias, e isso me ajudou muito. É muito importante ter essa rede de apoio, assim, para você poder contar, sabe? Porque enquanto você cuida do bebê, a sua rede de apoio vai estar cuidando de você e lembrando que você também tem que ser cuidada, né? Principalmente ali, a alimentação, a hidratação, né? Tomar bastante água, chazinho, calmante, chazinho que estimule a amamentação também é muito bom. O cuidado mesmo. Eu tive alguns desafios ali no pós-parto, eu tive uma cesárea, né? Então eu tive alguns desafios, tive algumas complicações e realmente eu precisei, assim, de cuidado, sabe? De ajuda. Mas logo depois que eu melhorei, que eu comecei, né, a entender o que estava acontecendo ali, me situar, né, na maternidade, eu comecei a pensar assim, o que eu posso fazer para melhorar, quais estratégias, né, eu posso mudar na minha rotina como indivíduo, né, que horário que eu posso pôr o banho, que vai se encaixar um pouco melhor, que horário que eu vou poder me alimentar, né, como vou fazer, e a cada dia eu fui acrescentando um novo cuidado para mim, sabe, um autocuidado mesmo. Assim, das coisas básicas mesmo, de tomar um banho,
de poder me alimentar bem, tomar um bom café da manhã, um almoço, né? Manter, assim, os lanchinhos, tudo, até porque era importante para eu conseguir, né, amamentar. E depois que eu estabeleci, assim, as necessidades básicas, aí comecei a acrescentar alguma outra coisa. O que foi essa alguma outra coisa? Gente, foi coisa simples, tipo passar um creme no rosto, hidratante, um protetor solar decente, sabe? Uma vez na semana, antigamente eu mantinha, né? Eu até comentei com a Elisandra outro dia, que eu mantinha, assim, fazer minhas unhas sempre uma vez por semana. Hoje em dia isso já não é possível, mas eu tento ali encaixar, de fazer minhas unhas, fazer minha sobrancelha a cada 10 dias, por aí, sabe? Então a gente vai se adaptando, que nem ela falou, o banho já não é mais aquele banho demorado, né? Aquele banho vapt-vupt, algum dia ou outro que eu consigo tomar banho com a criança dormindo, aí a gente dá uma relaxada, faz alguma comidinha diferente quando a criança dorme também. E assim, muito importante também nesse comecinho, foi eu focar no meu descanso para eu estar bem, porque, né, sabemos que no começo a gente acorda muitas vezes na madrugada, durante o dia também é muito exaustivo, assim, parece que não, mas ficar com o bebê amamentando ali, que ele mama muitas horas ao dia, se você for contar, ficar com o bebê no colo, isso cansa e muito, assim, é bem desgastante o começo, sabe? Então é muito importante, assim, quando o bebê descansar, você também tentar descansar. Você ali mantém as suas necessidades básicas, mas foca no descanso nesses primeiros dias que o bebê dorme bastante. O bebê dormiu, faz as tuas necessidades básicas no mais rápido possível e tente descansar também. Vá dormir, relaxar, porque isso é muito importante para a recuperação do nosso cérebro e do nosso corpo. Eu percebo isso porque as semanas que estão mais intensas, o bebê está demandando mais e eu não consigo fazer esses descansos, eu vejo que vai chegando assim no meu limite, sabe? Eu começo a ter dor de cabeça, coisa que eu nunca tive. Eu começo a perder um pouco a paciência, assim, é mais difícil manter a paciência. Então é muito importante. E até assim a minha relação com o marido fica mais difícil. Então a gente tem que saber dosar, sabe? É muito importante, assim, se você puder contar com seu marido, né, para dividir um pouco essa carga de cuidados. Eu sei que às vezes não é possível, algumas mães, né, são mães solos, outras o marido não está tão presente em casa por motivo de trabalho ou qualquer outro motivo, mas é muito importante isso. E se você tiver, eu não tenho mais esse privilégio hoje em dia de ter a rede de apoio, mas é muito bom contar com ela, sabe? Sim, com certeza. A rede de apoio, né, eu estava ouvindo, né, a tua fala, é muito importante mesmo. Para todos nós, em qualquer tempo, né, independente da maternidade ou não, a rede de apoio ela é fundamental. Mas sem dúvida, né, Ana, para a mãe ali nos seus primeiros dias, principalmente, os primeiros meses, se for possível, né, porque a gente sabe que tudo depende da realidade da família, da realidade dessas pessoas, é importante. Porque é aquele apoio que vai estar te sustentando, né? Bem como tu disseste, a mãe também precisa ter cuidados. E como tu disseste, na tua situação bem específica, que tu passou por algumas complicações ali no pós-parto, no pós-cesárea, não é? Isso pode acontecer, faz parte, não é, desse momento. Às vezes tem menos situações, outras mães acabam tendo alguns momentos mais complicados, mais delicados e que a gente sabe que não tem como prever isso, não é? Sim, então já com certeza. Tendo aquela rede de apoio que tu podes contar é muito importante. E a questão também do esposo, do marido é fundamental, claro. A gente sabe que nem sempre é possível, não é? Mas dentro das possibilidades, toda a ajuda, eu considero e eu digo que é bem-vinda, não é? Seja uma mínima coisa que o esposo faça, possa te ajudar, já vai trazer um alívio, vai ser menos uma sobrecarga, não é, de algo que tu terias que estar fazendo, não é? Isso sem dúvida ajuda e muito. E a questão da privação do sono também, né? Porque a gente sabe que isso é bem presente na vida das mães, principalmente com bebês.
também interfere muito no humor, não é? No emocional, nos relacionamentos, porque a gente sabe que uma pessoa sem dormir ou dormindo extremamente pouco, ela vai ficar mais irritadiça, o humor vai ficar alterado, é mais possível de que conflitos aconteçam por coisas que não faz o menor sentido e se fosse uma outra situação não aconteceria. Então eu vejo que a compreensão das pessoas em torno dessa mãe, não é? E também a ajuda para que ela possa, não é, ter esses momentos de ir se recuperando para evitar, não é, para não ter nenhum problema, porque toda essa alteração emocional acaba sendo transmitida para o bebê também, não é? Tanto porque pela questão da amamentação, né, que é uma ligação muito íntima, muito estreita com a mãe, como até pela percepção, porque o bebê, a gente sabe que ele se altera, ele se agita quando ele percebe que a mãe não está bem. Não é? Ele tem, a gente, enquanto filho, a gente tem muito essa conexão muito forte com a nossa mãe, não é? Com o batimento do coração da nossa mãe. Então tudo isso pode nos acalmar ou pode nos estressar, nos agitar. E então, falando sobre isso, é muito importante o cuidado com o lado emocional também, né? De ter a compreensão das pessoas, da família. E a gente sabe também que eles também são influenciados, né, Ana? Porque um bebê em casa, ele acaba mudando a rotina de todas as pessoas, né? Do esposo, se tem outros irmãos, enfim, todo mundo é alcançado por essa alteração de rotina, né? Eu sei que no teu caso tu só tem o Noah, né, no momento, mas que alcança, né, altera toda a rotina da casa, não é? Tudo muda a partir desse momento, não é? E eu queria te perguntar também uma outra coisa. Eu sei que no momento tu estás, né, com o teu lado profissional um pouco deixado, né, pausado, digamos assim, pausado. Mas eu sei que tu tem projetos, que tu tem, né, questões aí a serem alcançadas, né, objetivos. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso, dessa questão assim da mãe, não é, da mulher profissional que acaba nesse momento precisando muitas vezes fazer uma opção, né, uma escolha. Eu sei que tu trabalhavas antes, né, que tu tinha uma rotina profissional mais agitada e que agora, e até em função da pandemia também, tu fez essa opção. Comenta com a gente um pouco sobre isso. Olha, Elisandra, eu digo para você que assim, foi uma coisa muito difícil de tomar essa decisão, mas para mim foi necessária e hoje eu vejo que foi muito benéfica até para o meu lado emocional e da mente mesmo, assim, sabe? Eu realmente eu vim assim num ritmo de estudo e trabalho assim bem acelerado. Mas desde que casei eu sempre pensei um pouco nisso, assim, que em algum momento da minha vida eu faria essa pausa e optaria por isso, porque eu sei como eu me conheço, eu sei que eu me cobro muito em tudo que eu faço. Então, eu sabia que eu tinha que fazer uma coisa de cada vez. Não adiantava eu tentar dar conta em tudo, porque eu saberia que isso não seria muito fácil para mim pelo meu jeito mesmo de levar as coisas. Não foi uma decisão fácil, realmente é muito difícil, assim, você, né, pausar ali a sua profissão e saber que nem sei quando vou conseguir voltar novamente, apesar de ter alguns projetos aí para muito, muito em breve, mas é bem complicado. E assim, aos poucos também a gente vai vendo e vai encaixando na rotina, né? Acredito que logo assim eu vou conseguir conciliar as duas coisas, dar uma certa agonia, né? De ter que deixar o bebê para você, né, conseguir conciliar isso por algumas horas. Mas o que eu percebo, assim, e tenho conversado com outras mães, é que, assim, nesse início, quando o bebê ainda é muito pequeno, o que dá pra gente fazer é começar lentamente, sabe? Começar lentamente, e assim que a gente se sentir mais segura e ver que dá pra acrescentar, ir acrescentando novas coisas, aumentando talvez o tempo de trabalho, o tempo, né, que você vai estar ali exercendo a sua profissão.
Eu acho que é isso mesmo. É verdade, e sabe que o que eu percebo muito, Ana, é que às vezes é maior a angústia da mãe do que realmente o bebê não conseguir ficar aquele período. Às vezes a mãe é que fica muito preocupada, nervosa, angustiada de se ausentar. Com certeza Que deve ser isso, com certeza. para o bebê, não é, é importante também ele começar, não é, a gente enquanto ser humano, mesmo que bebê, começar a ter esse distanciamento, vai fazendo parte do desenvolvimento, não é? Vai interagindo com outras pessoas, a mãe se ausenta, daqui a pouco a mãe retoma para ele, retorna, né? Então tudo isso vai fortalecendo a estrutura psíquica desse pequeno indivíduo que é o bebê, não é? Isso acontece e é necessário, mas a mãe, né, fica num sofrimento maior. Isso a gente vê às vezes até mesmo lá quando a criança, o filho, a filha já está maior, que vai para a escola, que vai para a pré-escola ali, né, para o momento, aquele primeiro momento de separação, que a criança vai ficar um período longe da mãe, que as crianças, a gente vê que estão muito felizes, eles se adaptam facilmente, né, pelo menos a maioria, e a mãe, às vezes a mãe sofre, a mãe volta para casa chorando, a mãe se sente abandonada, uma série de coisas. Então, muitas vezes eu vejo que tenho um pressentimento, Elisandra, que eu serei essa mãe. Então vamos ter que ir tratando esse negócio antes de acontecer, Ana, porque isso é um sofrimento para a mãe, não é? E a mãe vendo que o seu filho está bem, que ele está, né, conseguindo ter um outro momento longe, é importante, é bom porque não é sofrimento para a criança. E às vezes as mães trazem para nós a queixa assim: ele nem sentiu minha falta, acho que ele nem me ama tanto assim. Então parece que de uma certa forma faz uma certa chantagem com o bebê, não com o bebê, né, que daí já não é mais um bebê, mas com a criança, com o filho, com a filha. Isso não é bom porque gera uma super proteção, né? A relação mãe-filho tem que ter o equilíbrio, não é? Não pode ser distante, não pode ser aquela mãe ruim, não é como tem alguns autores que colocam mãe boa e mãe má, mas ela tem que ser aquela mãe que dá o espaço quando precisa, ela está presente. Ensina a voar, né, Elisandra? Exatamente, para que não tenham sofrimentos e prejuízos depois no futuro, porque aí isso é na adolescência, na vida adulta, a gente identifica esses problemas lá da infância, porque tudo vem de lá, né? Lá de trás na nossa vida. Então é importante buscar esse equilíbrio, nem o extremo uma coisa, nem a outra, não é? Não pode abandonar, que a criança se sinta, né, deixada, mas também não pode super proteger. Por quê? Porque os filhos, independente, né, de bebê, adulto, eles vão vivenciar as suas experiências, eles precisam, todos nós, e nem a nossa mãe que nos ama, não é? É a pessoa que mais nos ama nessa terra, ela vai conseguir evitar o nosso sofrimento em determinados momentos. Até porque é nessas dificuldades que a gente cresce, não é? Claro, a mãe ela não faz isso por mal, mas às vezes ela precisa de uma ajuda para poder lidar com isso também, não é? Mas me diga uma outra coisa, Ana. A questão assim de ir retomando, não é, pro lado profissional, para estudos, como tu disseste, né, que tu já está pensando, já está programando de alguma maneira isso. E tem a questão da pandemia. Uma coisa que eu gostaria de te perguntar é isso, porque hoje as crianças, os bebês que nasceram, que estão nascendo nesse período, são crianças que não estão interagindo com ninguém mais, além praticamente de seus pais, muito só com os pais, alguns com pais e os seus avós, e não muito mais do que isso. Não é? Como que tu vê essa situação de crianças que não estão socializando? Que a gente sabe que o social é um lado muito importante do nosso desenvolvimento. Como que tu observa isso? Eu não sei se tu tem outras amigas também de maternidade assim recente. Qual a tua percepção? Olha, esse é mais um desafio que foi acrescentado à jornada de mãe, né? Mas eu vejo assim que a gente tem sofrido um pouco com isso e é mais um desafio mesmo que a gente vai ter que enfrentar. Eu vejo assim, eu tenho algumas amigas mães, sim, e elas têm comentado comigo que as crianças têm tido dificuldade com essa parte de socialização. Até assim, algumas crianças têm apresentado assim atraso de desenvolvimento, seja na fala, seja na socialização mesmo, ou no desenvolvimento motor por
por pouco sair, né, buscar novas experiências, novas aventuras, né, levar as crianças para outros lugares. E aqui em casa também não tem sido assim muito diferente. Aqui em casa o Noah convive praticamente comigo e com o meu esposo. A gente não tem muita relação com a família, pois minha família mora longe, né? E graças a Deus, assim, eu tenho incentivado também ele, assim, a conversar. Eu converso muito com ele, canto, danço e tento, assim, socializar ao máximo com ele. E por enquanto eu tenho percebido que ele tem recebido bem a socialização com outras pessoas e essa interação. Mas eu também vejo a dificuldade, assim, né, em sair, trabalhar e poder contar com alguém, sabe? Porque hoje em dia é bem mais difícil. Por exemplo, no meu caso, eu pensaria de talvez deixar numa casa de brincar em alguns dias que eu precisasse, sabe? Não exatamente agora que ele é tão bebê, mas quando ele estiver um pouquinho maior, não mandar diretamente para a escola, assim, não é o meu objetivo agora. Mas eu pensava assim, em contar com alguns outros tipos de recurso que hoje na pandemia eu já repenso um pouco mais, sabe? Então eu acho que tem dificultado muito, assim. O Noah, ele tem apresentado assim muito bem essa parte de socialização. Nossa, eu vejo assim o quanto ele sente falta disso. Quando a gente precisa sair, ele vê pessoas, meu Deus, ele fica muito alegre, assim, de conversar. As pessoas conversam com ele, ele sorri, ele interage, ele fica alegre, bate as perninhas e os bracinhos ali. Mesmo ele sendo muito pequeno, ele demonstra isso, sabe? E a gente, como mãe, fica com o coração bem apertado de estar perdendo isso, né? Eu tenho algumas amigas que talvez, fora da pandemia, eu poderia contar com isso também para me ajudar nessas horas, né? E assim, porque os meus projetos para voltar seria poucos dias na semana e apenas por algumas horas. Então eu talvez poderia contar com essa ajuda externa, assim, de amigos, né, vizinhos até, que eu tenho bastante amizade também, mas hoje eu já fico mais restrita nessas opções, sabe? Então tem dificultado bastante, assim, e realmente eu acho que só quando chegar a hora ali que eu vou saber mesmo o que eu vou fazer e vai ser uma decisão provavelmente muito difícil. Imagino. E também porque a gente não sabe, não é, o que ainda virá pela frente, né? A gente espera, assim, não é, se Deus quiser, que em breve tudo isso passe, não é? Mas a gente não sabe. Então a gente precisa estar... Mas não podemos, né, contar muito. Claro, com isso. Então, não tem. Isso dificulta também os nossos planos futuros, né? Sim, fica tudo incerto, não é, Ana? Com certeza. Mas que bom, né? Eu acho que a dica é bem essa, é da mãe, não é? Ali o pai, a mãe, a família, estimularem ao máximo o bebê, conversando, cantando, não é? De repente colocando rádio até. Eu falo rádio porque eu acho que às vezes tão cedo já colocar na frente de telas não é orientado, eu não gosto. Eu também não recomendo muito. Então, assim, o rádio, eu falo porque o rádio ali é o som, né? E fica ouvindo outras falas, outras vozes, e vozes de todos os tipos, então é bom. Isso seria uma indicação. E conversar com a criança, cantar, fazer todo tipo de estímulo possível dentro de casa, né? Dentro de casa, isso mesmo. E eu tenho também umas dicas que eu tenho pego, assim, em alguns perfis de Instagrams de profissionais. Sim. Colocar a criança em frente ao espelho também ajuda muito. Também pelo reconhecimento, assim, né, O dele. uso de telas, eles falam que até os 2 anos não é muito recomendado. Né? Exatamente. Mas a gente tem usado, assim, as telas com um objetivo, né? A gente faz ligações, assim, pra família, até pra não perder esse vínculo com a família, sabe? Sim. Eu coloco ali alguns minutinhos pra ver a face da família, ali, o rosto das pessoas, logo já tiro, mas pelo menos a voz, eles já identifica, né? Escutando, eles já vão se familiarizando também, né? E acostumando com outras vozes, né? Com certeza. Ana, pra gente finalizar, qual a mensagem tu gostaria de deixar hoje
para as mães que estão nos ouvindo, nos assistindo, as que ainda irão assistir, né? Que a gravação fica lá no YouTube, fica no Facebook. O que tu diria para essas mães aí que estão à espera do presente chegar ou que já estão com o seu presente aí no colo? O que tu diria para essas mães? Qual a tua mensagem? Olha, eu diria assim, que você, como mãe de primeira viagem, né, ou outras mães também que já têm outros filhos, sempre procure se priorizar, porque você cuidando de você mesma, você vai estar dando o seu melhor para o seu filho. E também, assim, procurar estudar, né, o desenvolvimento da criança para você entender quais as fases que o seu filho está passando, para você entender que às vezes o choro ali, a irritação não é com você, é a fase da criança. E também, assim, ter um equilíbrio, sabe? Nem de mais, nem de menos. Procurar buscar, assim, sempre fazer assim, o que o seu instinto de mãe diz, né? E, se possível, ter uma rede de apoio. E também, assim, o que eu tenho contado muito, e sem isso eu não estaria aqui, é com as misericórdias do Senhor. E quando, assim, eu chego naqueles extremos, e a cada dia eu peço, todo dia de manhã, né, para que Deus me ilumine, me dê sabedoria, inteligência, direção, para eu saber educar a criança e também, né, tratar ali comigo os dons do Espírito Santo, que seria a paciência, a mansidão, né, o amor, todos aqueles dons que a gente vê lá em Gálatas, né? E é isso, assim, eu peço sempre a direção de Deus, assim, em minha vida, e Deus tem me capacitado para isso. Eu estou muito feliz vivendo esse momento. E também é muito importante a gente não esquecer do nosso relacionamento com o nosso esposo, né? Não deixar de lado, sempre tentar equilibrar isso um pouco, porque ele é o nosso companheiro que vai estar ali pro resto das nossas vidas, né? Para todos os dias. E o nosso filho, eles vão crescer e vão deixar a nossa casa. E a gente vai voltar a ter aquela vida só nós e o nosso esposo. Então, é muito importante também a gente frisar isso e sempre equilibrar isso, sabe? Valorizar muito o nosso relacionamento nesse momento de maternidade também. Exatamente. Então é isso. Que bom, é bem isso, Ana. Acho que tu tem toda a razão, muito sábia no que tu disseste, e que fica essa dica, né? Essa mensagem para as mães que nos ouvem, as que ainda irão ouvir e assistir aqui o programa. Ana, eu gostaria de te agradecer pela tua disponibilidade, pela tua participação conosco hoje. Fiquei muito feliz em recebê-la, mesmo que virtualmente, não é? Mas a tecnologia também tem essa capacidade de nos aproximar das pessoas, não há distância, né? De quilômetros, a gente consegue estar juntas e próximas mesmo a tantos quilômetros de distância. Gratidão a Deus pela tua vida, e fiquei muito feliz mesmo. Que bom poder recebê-la aqui conosco nos estúdios da Rádio Kairos. E sempre que quiser, sempre que for possível... Muito obrigada. Sim, não, imagina, não precisa agradecer. Continue acompanhando a Rádio Kairos na 106.5 ou pelo YouTube. Sempre que quiser, nós estamos aí com programação diária. Tá bom? Muito bom, fiquei muito feliz mesmo. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe vocês também. Muito obrigada por essa oportunidade de poder falar um pouquinho sobre essa fase tão gostosa que estou vivendo. E que Deus abençoe a todas as mães que estão nos escutando aí, né? Desejo a vocês, assim, uma ótima maternidade, que vocês consigam conciliar essa fase tão linda da vida. Deus abençoe a cada uma de vocês e também aí o pessoal da rádio, e obrigado pela oportunidade. Imagina, um grande beijo no teu coração, Ana, fica com Deus e até a próxima oportunidade de estarmos, quem sabe, em outro momento conversando, voltando, né, a falarmos sobre algum assunto da maternidade ou outro assunto que possa ser oportuno da gente estar juntas conversando novamente, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém, obrigada. Tchau, tchau.
Então, pessoal, né, estivemos aqui com a nossa convidada, Ana Rodrigues, que conversou e trouxe um pouco da sua experiência da maternidade, né, de primeira viagem. E muito bom, gostei de ouvir ela nessa mensagem final, né, 3 pontos que a gente pode destacar, que o que ela falou, não é que primeiro é o cuidado com a mãe, com a mulher, essa mulher se cuidar, o autocuidado, não é? Segundo ponto, que ela também destacou, que é muito importante, é o equilíbrio, né? Ser equilibrado nas suas escolhas, em tudo aquilo que faz, em todos os seus momentos, porque a gente sabe que a nossa vida humana precisa se pautar pelo equilíbrio. Nem de mais uma coisa, nem de mais outra. Tudo que é excesso não faz bem na nossa vida, não é? E terceiro ponto que ela destacou, os frutos do Espírito, não é? Porque realmente é um grande desafio. E a mulher, não é? Ela precisa, independente da maternidade ou não, independente de ser mãe ou não, ela precisa buscar e pedir a Deus sabedoria. É isso que todos os dias nós pedimos e devemos pedir a Ele. Graça, sabedoria, não é? Estratégias para quê? Para sermos uma mulher sábia, uma mulher virtuosa, para sermos mulheres que edificam a sua casa, para sermos mulheres colunas na sua casa, e aí com os filhos, com o esposo, né, com toda a família. E isso, quem nos capacita e quem nos proporciona é somente Deus. Da nossa própria força e da nossa própria sabedoria, muitas vezes nós não vamos conseguir, não é? E ela também falou com muita propriedade a respeito da atenção e do cuidado com o seu esposo, porque mesmo muito atarefada com a maternidade, com todas as funções, não é, que acarreta, muitas vezes essa mulher tem na sua vida, não pode esquecer da sua função e da sua missão enquanto esposa, porque para as mulheres casadas, o nosso maior propósito de vida aqui na Terra é, não é, o nosso esposo, é cuidar, não é, é sermos uma esposa melhor, uma esposa virtuosa, uma esposa sábia, né? Esse é o nosso maior propósito. Depois vem os outros propósitos da nossa vida, não é? Então que a gente possa sempre lembrar disso, que o nosso esposo, não é? Ele, aí o restante dos nossos familiares passam a ser parentes. A nossa família é o nosso esposo, são os filhos. Para quem tem filhos, são os filhos, não é? É o nosso esposo. E ele é a pessoa mais importante da nossa vida. Que Deus possa nos capacitar para, não é, que venhamos a desempenhar e sermos realmente mulheres sábias e que são colunas na sua casa. Então, hoje estamos encerrando, né, aqui já o programa, não é, encerrando esse tema de maternidade no mês de maio, e no mês de junho, próximo sábado, já estaremos em junho, né? A princípio, eu acho que é no dia 5, se eu não estou enganada, a data no próximo sábado. Estaremos aí vindo com outros temas para o mês de junho. Não deixem de nos acompanhar, compartilhar o programa, não é? Compartilhar com seus amigos, com suas amigas, e no sábado que vem estaremos aqui em junho, se Deus quiser. Um forte abraço a todos vocês. Deus abençoe as suas vidas, as suas famílias, as mães e as mulheres, que Deus possa estar nos abençoando grandemente. Fiquem com Deus e até o próximo sábado, se Deus quiser.